Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, estamos chegando no final do ano, final da temporada aqui no Brasil de futebol, o couro tá comendo. Disputa pelo título que eu, há muitas rodadas, vinha falando que não teria disputa pelo título, a não ser que o Botafogo perdesse para ele mesmo, se enrolasse, né? Eu sempre falei isso aqui. E o que está acontecendo é justamente isso. O Botafogo está perdendo para ele mesmo. Eu não estou desmoralizando e nem desmerecendo nenhum adversário. Mas o que eu estava querendo dizer, Botafogo perder para ele mesmo? Cabeça, ansiedade. A gente está vendo essa situação de ansiedade na Série B com o Vitória. Tá a isso aqui, matematicamente, para chegar à Série A, também isso aqui para ser campeão. E na última rodada da Série B, que ainda está em curso, se o Vitória ganhasse, matematicamente, liquidava a fatura. Mas conseguiu empatar com muito sufoco. E ficou nítido que a ansiedade está prejudicando a Vitória. Ponto. Mesma coisa do Sport. Que a ansiedade está prejudicando o Sport. Pode essa rodada sair da zona de classificação. E o Botafogo, que teve um momento complicado, os times não encostaram, fica o Lúcio Flávio, dá um respiro, mas perde duas em casa. E contra o Palmeiras ficou nítido que psicologicamente o Botafogo não é um time forte. Pode ser em campo, mas psicologicamente não é um time forte. A gente viu a diferença do psicológico do Palmeiras com o Botafogo. Ficou nítida a diferença. Então, quando eu digo o Botafogo perder para ele mesmo, era isso. E ele pode estar começando a perder para ele mesmo. O Botafogo só depende dele. O Botafogo só depende dele. Mas o Botafogo está sofrendo uma pressão agora que ainda não tinha sofrido. Porém, aqui no canal, pelo menos eu falei, não sei os outros canais, que eu fico olhando para os outros canais, na minha posição. Quando o Botafogo, minha opinião, e aí não é querer ser soberbo, não é soberbo o que eu vou falar, não é soberba do Botafogo, tá? Foi escolha. A diretoria do Botafogo escolheu. Quando a diretoria do Botafogo escolhe entre Sul-Americano e Campeonato Brasileiro e abre mão, a gente percebia que abria mão da Sul-Americana, porque muitas vezes na Sul-Americana ia com time misto ou reserva, em relação ao Campeonato Brasileiro, porque tinha uma margem de pontos bem considerável à frente dos adversários, então o Botafogo abriu mão da Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro. A pressão para você ganhar o Campeonato Brasileiro ficou muito maior. Muito maior. E eu falei aqui, isso é perigoso. Se o Botafogo continuar com a distância, vai falar, não, lá, abrimos mão da Sul-Americana, mas ganhamos o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas. Agora está complicado, porque o Palmeiras está com o mesmo número de pontos. Lógico, o Botafogo tem 2 jogos a menos que o Palmeiras até então. Dá para voltar a abrir 6 pontos. Mas neste momento que eu estou gravando, o Palmeiras está com o mesmo número de pontos. A diferença, se não estiver enganado, é o número de vitórias. Então o Botafogo está sofrendo uma pressão que até então não tinha sofrido. E aí? E o Vasco da Gama? Teremos clássico nessa segunda-feira. Vasco e Botafogo. Se eu não estiver enganado, o clássico vai ser em São Januário. Se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. São Januário. E o Vasco? O Vasco com uma pressão monstruosa. Também. Né? Virou SAF. Mas não é privilégio do Vasco ser SAF e estar brigando com o rebaixamento. Temos 3 SAFs na parte de baixo da tabela. Bahia, Cruzeiro e o Vasco. Consequentemente, os 3 que subiram. Aí, quem é que foi o 4 que subiu? O Grêmio. O Grêmio é SAF? Não. Onde é que o Grêmio está? Brigando pelo título. Será que é coincidência as 3 SAFs tá brigando para não cair e o Grêmio, que não é SAF, está brigando pelo título? Não é coincidência, não.
é total desconhecimento ou desmerecimento do Brasil. Com exceção do Ronaldo. Com exceção do Ronaldo. O Ronaldo é brasileiro, conhece bem o Campeonato Brasileiro. Talvez por um erro de estratégia do Ronaldo, apesar de o Ronaldo ano passado ter falado, o Cruzeiro vai brigar para permanecer, o nosso primeiro objetivo é tentar ficar. Ele sempre foi muito direto, então ele sabia da dificuldade que o Cruzeiro ia ter. Então, tá mais ou menos dentro do planejado do Ronaldo. Vamos brigar para permanecer. Esse é o objetivo. O Ronaldo nunca falou nada além disso. Vamos brigar para permanecer. Então, ele tinha muito ciência do que é o Campeonato Brasileiro. Grupo City, na boa. Soberbo e 777 soberbo. Estão pagando pela soberba. Essa é a minha opinião. Estão pagando pela soberba e pela mentira que jogaram para os torcedores de Bahia e Vasco. E os torcedores, a maioria caiu. A do Vasco, nunca mais vamos estar em desigualdade com o Flamengo. Foi isso que falaram. O Bahia e o mundo. Agora é rumo a Libertadores. Bom, aquelas historinhas que a gente sabe que é conversa fiada, mas que o torcedor que está agoniado acredita. Acredita. Isso pode acontecer? Sim, pode. Porra, mas não vai ser no primeiro ano, irmão. Mas venderam uma ilusão. Venderam uma ilusão. E agora estão pagando. Então, o Vasco tem uma pressão. Subiu agora. Virou SAF, tem um dono. E pode cair. Todo mundo sempre falou, quer dizer, todo mundo não, alguns sempre falaram, meu irmão, virar SAF não é garantia de sucesso. Quem disse que SAF não cai, não é rebaixado? SAF cai, é rebaixado também, pô. Só que torcedores dos clubes que viraram SAF acham que isso nunca mais pode acontecer. Pode. O Brasil é diferente. O Campeonato Brasileiro é diferente de qualquer campeonato do planeta. É diferente. Bom, além daqui ter outras coisas bem diferentes dos outros campeonatos, que a gente não precisa comentar, que o assunto não é esse. Então o Vasco também tem uma pressão monstruosa, que é voltar para a Série B e vai atrapalhar os planos de geral, né? Principalmente da torcida, da diretoria, de quem comprou, porque o intuito de quem comprou pode ser até um objetivo esportivo, mas na boa, quem compra um time, o principal objetivo é o financeiro. Qualquer uma, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, qualquer SAF, o objetivo é financeiro. E atrelado um pouco ali ao esportivo que traz o financeiro. Mas o objetivo é o financeiro. Se não ganhar título nenhum, mas vender bem as suas apostas, está dentro do objetivo. Eu estou falando mentira. Não estou. Então, o Vasco também tem uma pressão muito grande. E esse clássico, na sua opinião, eu vou colocar uma enquete aqui no canal. Quem é que vai para esse jogo mais pressionado? Vasco da Gama ou Botafogo? Quem é que vai mais pressionado? Vasco da Gama e Botafogo. Eu vou falar rapidinho o meu ponto de vista, mas não vou induzir ninguém. É o meu ponto de vista. E você marca lá quem você acha que vai ir para esse jogo com mais pressão. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor vascaíno, meu amigo torcedor botafoguense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. E uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, cara. Bom, o Botafogo é o líder do campeonato, com 59 pontos. Há 3 jogos o Botafogo não ganha. Um empate e 2 derrotas. 2 derrotas em casa. E a última, preocupante, porque nitidamente você vê bater o desespero. Desespero. Quando você vê o dono do Botafogo falando, irmão,
é quase que um meme pronto. Do que o Botafogo é sacaneado? Que chororô. Bom, uma reclamação exacerbada, exagerada. Por quê? Lógico, a expulsão do jogador do Botafogo é até contestável, sim. Mas, irmão, o Botafogo teve um jogador expulso e teve um pênalti a seu favor. Poderia abrir 4-1. Perde o pênalti e toma 3 gols. Ou seja, parceiro, não foi só por causa da expulsão do Adrielson. Na boa. Rasgado. Bateu cagaço. Psicológico foi no chão. Bateu cagaço. E o Palmeiras engoliu. Engoliu. Então, psicológico, já viu que o psicológico do Botafogo não é forte. Mas tem que ser. Senão vai perder o título. Ah, o Botafogo nem ganhou o título. Sim. Pô, mas você tá 12, 13, 14 pontos na frente e o outro time te alcançar, meu irmão, você vai virar meme, né? O Botafogo vai virar meme. Então, esse é o primeiro ponto. E o Vasco da Gama, que começou bem, depois deu uma caída, caiu bastante. Parece que tinha dado uma melhorada com o Ramon Dias. Fez bons jogos. O jogo contra o Flamengo foi um grande jogo do Vasco. Que todo mundo falou, se o Vasco jogar assim não cai, vai jogar assim não cai. Mas o Vasco está lá na zona de rebaixamento. E tem um detalhe. O Vasco, nessa rodada, com os resultados que tiveram, né, principalmente o resultado do Cruzeiro, né, se o Vasco ganhar do Botafogo, o Vasco sai da zona de rebaixamento. Ele empurra o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. Então ele vai ficar com o mesmo número de pontos do Cruzeiro, 37, só que vai ficar com uma vitória a mais. Então ele passa o Goiás e passa o Cruzeiro. E se torna, de repente, o 16º. E o Santos que vai jogar, se perder, o Vasco passa o Santos também. Porque se o Santos perder, vai continuar com 37 pontos, em 32 jogos e 10 vitórias. E um saldo, a princípio, como aqui no ruim, menos 19. Ou menos 20. Imagina que o Santos perca de 1-0. Menos 20. Se o Vasco ganhar, vai ficar com 37 pontos, 10 vitórias igual ao Santos. Só que o saldo do Vasco hoje é menos 10. Já é menor do que o do Santos. Então, se o Vasco ganhar, ele pode passar para a 15ª colocação. 15ª colocação. Ele só não passa o Bahia, porque o Bahia tem um saldo de menos 5. E o Vasco não vai conseguir tirar esse saldo. Tá? Mas ele, se tivesse um saldo menos ruim, o Vasco poderia até passar o Bahia. Mas ele vai ficar com o mesmo número de pontos também do Bahia. Então, a vitória para o Vasco tira o Vasco da zona de rebaixamento. E pode colocar até o Vasco na 15ª colocação no lugar do Santos, caso ele perca para o Cuiabá. E o Botafogo? O Botafogo, se perder, ele vai ter ainda um jogo a menos do que o Palmeiras, né? Vai ter um jogamento que é o jogo contra o Fortaleza lá. Tá? É um jogo difícil, tá? Mas o Fortaleza não vive um grande momento. E o Fortaleza, pelo resultado que teve com o Flamengo, fica muito difícil o Fortaleza pensar, o Fortaleza brigar por Libertadores. Mas vai ser um jogo complicado. O time do Fortaleza é um bom time. Apesar da torcida estar criticando, o time do Fortaleza é um bom time. E vai dar trabalho para qualquer um. Pode até não ganhar, mas vai dar trabalho. Porém, se o Botafogo perde para o Vasco, a diferença máxima que o Botafogo vai conseguir é de 3 pontos em relação ao Palmeiras. E o Botafogo tem alguns jogos ainda, um jogo ainda, 1 ou 2, se eu não estiver enganado, porque contra o Palmeiras jogou e perdeu. Acho que ele ainda tem o Bragantino e o Grêmio, se eu não estiver enganado. O Grêmio com certeza. O Bragantino não tenho muita certeza, mas eu acho que o Botafogo tem ainda o jogo contra o Bragantino. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Ele tem Grêmio... Não, Bragantino. O Botafogo tem Grêmio e Bragantino na sequência. Grêmio e Bragantino na sequência. O Grêmio em casa e o Bragantino lá. Então, se o Botafogo perder, ele fica a 3 do Palmeiras. Fica a 3 não, fica com o mesmo número de pontos. E pode ficar 3 se ganhar do Fortaleza. Porém, eu não sei, o jogo do Fortaleza, contra o Fortaleza, é depois do jogo contra o Grêmio e o Bragantino. Esse jogo contra o Fortaleza, o Botafogo já pode estar atrás do Palmeiras.
Então já viu a importância que esse jogo, Vasco e Botafogo, tem. Pro Botafogo e pro Vasco. O Botafogo, depois desse jogo contra o Vasco, tem 2 jogos contra adversários diretos. Bragantino e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Bragantino. Então vamos lá. Quem é que tem mais pressão para esse jogo? Bom, primeiro, os dois têm que ganhar. Por objetivos diferentes. O Botafogo na busca pelo título e o Vasco para não cair. O Vasco, se cair de novo, é vergonhoso. E na minha opinião, o Botafogo, depois de abrir do jeito que abriu, e eu falei aqui para a torcida do Botafogo uma coisa. A campanha do Botafogo tá igual a do Corinthians. Vocês estão lembrados que eu falei, sempre falei? A campanha do Botafogo é igual a do Corinthians. O Corinthians fez um primeiro turno espetacular e um segundo turno de time rebaixado. Um segundo turno de time rebaixado. Só que como ele abriu muito no primeiro turno, ele conseguiu, aos trancos e barrancos, ganhar o título. Eu falei, o Botafogo, acho que o Botafogo pode ser diferente. Mas a impressão que dá é que não está tão diferente. O Botafogo foi no primeiro turno espetacular e não está fazendo um segundo turno tão bom assim. Um time que tinha, se eu não estiver enganado, ele terminou o primeiro turno acho que com uma derrota só, o Botafogo. Já tem 7 derrotas, igual o Palmeiras. O Palmeiras também tem 7 derrotas. O Botafogo tinha uma derrota ou 2 derrotas no máximo. No segundo turno ele já perdeu 5 ou 6. Ou seja, o desempenho é bem aquém do que foi o primeiro turno. Mas a gente falou aqui, não é fácil o Botafogo fazer o que fez no primeiro turno. Beleza. Na minha opinião, isso era previsível. Agora vamos ver se o Botafogo aguenta a pressão. Pelo que se viu no jogo do Palmeiras, não aguenta. Mas pode mudar. Cada jogo é uma história. E o Botafogo tem que ir não pensando na última rodada, no próximo jogo, que é contra o Vasco. Então, o Botafogo não ganhar o título depois de abrir tanto, também é vergonhoso. Então, o Botafogo não ganhar o título e o Vasco ser rebaixado é vergonhoso. Qual que tem mais peso? Na minha opinião, quem tem mais peso é o Vasco cair de novo. O Vasco cair de novo é vergonhoso. É vergonhoso e tem um peso maior. O do Botafogo não ganhar também é vergonhoso. Mas se você botar na balança, você ser rebaixado tem um peso maior. Minha opinião. E o último detalhe, só para mim completar aqui. A torcida do Botafogo está batendo um certo desespero que a gente está acompanhando aí pela mídia. A do Vasco também. Mas eu vejo, como é que eu vou falar? A imprensa em geral, torcida do Vasco talvez não goste, mas a imprensa em geral não vê o Vasco caindo para a Série B como uma coisa de outro mundo. As outras torcidas já viram o Vasco caindo para a Série B como uma coisa normal, num time que sobe e cai. Ah, subiu, ficou 2 anos, caiu. É assim que a galera enxerga o Vasco da Gama hoje. Ah, subiu, caiu, ficou 2 anos na Série A, depois caiu de novo, fica mais 2 na Série B. É um time que não consegue se firmar. Então, o Vasco cair vai gerar repercussão, sim. Mas na minha opinião, o Botafogo, depois de ter feito o primeiro turno que fez, atrair a atenção de todo mundo. Muita gente já dá, inclusive eu, o Botafogo como campeão. O Botafogo não ganhar esse título vai ter uma repercussão, na minha opinião, vai ter uma repercussão muito maior do que aquela do Vasco. Lógico. Exemplo, que Palmeiras, Bragantino, principalmente, Palmeiras e Bragantino ganham o título. Lógico. Vai todo mundo se falar da reação do Palmeiras, vai todo mundo se falar da campanha esplêndida do Bragantino. Mas o Botafogo não ganhar o título, na minha opinião, para a imprensa vai ter uma repercussão maior do que aquela do Vasco. Aquela do Vasco vão colocar como
não normal, mas previsível. Agora o Botafogo não ganhar o título, meu amigo, vai bater. Até porque o Botafogo é SAF. Então, vão bater. Então, tem toda essas situações em torno desse jogo. Quem perder se enrola de vez. Quem perder se enrola de vez. Empate não ajuda nenhum dos dois nesse momento. O que ajuda é a vitória. Então o empate não ajuda nenhum dos dois. E a vitória vai ajudar um, empurra o outro. Então, na minha opinião, quem é que entra mais pressionado? Na minha opinião, quem entra mais pressionado, essa é a opinião minha, hoje, quem entra mais pressionado, apesar de, se você olhar rápido, todo mundo vai falar, quem entra mais pressionado é o Vasco, porque o Vasco vai cair. Então o Vasco entra pressionado. Mas na minha opinião, quem entra mais pressionado é o Botafogo. A minha opinião é essa. Hoje, para esse jogo de hoje, Vasco e Botafogo, quem entra mais pressionado pela vitória, na minha opinião, é o Botafogo. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Então, responde aqui no YouTube e também lá no nosso enquete. Na nossa enquete, vai lá e responde. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!